Manchete que a nação gosta. Vamos falar sobre isso, definindo o futuro decisivo do Flamengo. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre. Toca aí, meu parceiro e minha parceira, tocou. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E meus amigos e minhas amigas, o Flamengo enfrentará a equipe do Barcelona, atual campeão da UEFA Champions League Sub-20 da Europa, no Maracanã, no próximo dia 23 de agosto, pelo Campeonato Mundial, pelo título do Campeonato Mundial, a finalíssima do Campeonato Mundial. A Conmebol tratará o duelo do jogo como a final mais importante da história da competição, meus amigos. Pois é, e o Mengão tá lá, hein? Vai encarar a equipe do Barcelona. Eu tenho que falar um negócio pra vocês aqui. Tem muito torcedor rival do Flamengo. Mas pode! Definiram no Maracanã no ano passado. Vai ser no Maracanã de novo? Sim. Vai ser no Maracanã de novo, porque quem define o palco da final do Campeonato Mundial é o vencedor da Libertadores Sub-20. O Flamengo, no ano passado, foi o vencedor da Libertadores Sub-20 e definiu o Maracanã como palco. Dessa vez, o Flamengo ganhou de novo a Libertadores Sub-20 e definiu o Maracanã de novo como palco. Não tem essa história da carochinha. O combinado não sai caro. Ah, mas é injusto, mas é isso. Ué, o combinado não sai caro. Esse não era o combinado? O Flamengo foi lá e escolheu o estádio do Maracanã, naturalmente, beleza? Aliás, ontem, falando em Maracanã, o Flamengo bateu o recorde de público e renda da atual edição do Campeonato Brasileiro. Lógico, com todos os ingredientes, jogo de grande apelo, domingo, 4 horas da tarde, enfim, essa coisa, isso tudo influencia. Então, acho que falta um pouco dessa sensibilidade que em partidas que não possuir esse apelo, vai ter que botar o ingresso mais barato. Não tem jeito, né? Agora, partidas que tiver esse apelo, naturalmente, vão poder cobrar mais caro para lucrar mais, né? Agora, Flamengo e Juventude foi 6-0 com público baixo. Esse é o grande X da questão, né? Tem outro X da questão aí também, que é a elitização da torcida, aquela coisa toda, mas isso aí, cara, eu já perdi as esperanças, não acho que esse cenário vai mudar agora. Pelo menos o Maracanã lotado tem que ter todo jogo. No mínimo isso, né? Aliás, o Flamengo, nesse Campeonato Brasileiro, registrou o melhor início da sua história na era dos pontos corridos no Brasileirão. Líder da competição, o Flamengo conquistou 14 pontos nas 6 primeiras rodadas, com 4 vitórias e 2 empates. O Flamengo que segue invicto na competição. Aliás, só tem mais um time que está invicto na competição, que é a equipe do São Paulo. O São Paulo está invicto no Brasileirão dessa edição. Entretanto, o São Paulo ele empata um monte de jogo. O Flamengo é aquele invicto brabo, de verdade mesmo, que vence o jogo. O São Paulo empata um monte de jogo, por isso está lá embaixo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E é muito interessante ver que o Flamengo tem o melhor início, foi o que eu falei no vídeo da manhã. O Flamengo, geralmente, ele se notabiliza por dar essas arrancadas do meio para o final da competição. Foi assim em 2009. Em 2019 foi assim também. O Flamengo assume a liderança quase beirando ali no segundo turno, já no finalzinho do primeiro turno. Foi assim em 2020, o Flamengo assume a liderança ali na penúltima rodada. Foi assim em 2009 também. E nesse ano parece que está sendo diferente. O Flamengo está conseguindo construir essa vantagem desde cedo, que é importante para você ter essa gordura no longo prazo para administrar as outras competições, beleza? Vamos lá, pessoal. CBF divulga áudio do VAR em pênalti para o Flamengo, mas ignora lance em Everton Cebolinha. Pois é. O pessoal está discutindo o pênalti aí, que foi pênalti em cima do De Arrascaeta,
E teve um outro pênalti pro Flamengo que foi em cima do Cebolinha. E que o VAR, ó, cagou. E o Ramon Bateabel também. Que, aliás, adora sonegar um pênalti pro Flamengo. Em 2023, se não me falha a memória, lá na casa do Palmeiras, um pênalti claríssimo em cima do Everton Ribeiro, ele não marca. Pênalti claro, sequer vai no VAR para checar a situação. Né? Mas enfim. Seleção brasileira vestirá vermelho e preto na Copa do Mundo de 2026, meus amigos. Olha isso. Lançamento está previsto para março. Camisa substituirá o azul como segundo uniforme no ano que vem e terá a logomarca de ex-jogador de basquete Michael Jordan, meus amigos. Olha isso. A Copa do Mundo do ano que vem, que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e no México, a seleção brasileira vai vestir as cores vermelho e preto. A decisão pela mudança no tradicional azul como opção à camisa amarela ocorreu há cerca de um ano em uma reunião na cidade do Rio de Janeiro e veio a público na semana passada através do site Foot Headlines, especializado em uniformes mundo afora. Será a primeira vez em toda a história que o Brasil sairá das cores amarelo, azul ou branca, esta utilizada até a Copa de 1950 em um Mundial. O novo uniforme será predominantemente vermelho, em um tom mais desbotado, com listas pretas que se assemelham mais a manchas. Ou seja, não é um vermelho e preto bem definido em alternância, como usou a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. As cores se estendem ao calção no mesmo formato, dando continuidade como se fosse uma só peça, minha galera. Então tá aí. A seleção brasileira vai apelar para o vermelho e preto. E apesar de não ser igual ao uniforme da Alemanha, que estava evidente que ali eles estavam homenageando o Flamengo por ser o clube de maior torcida no Brasil, isso além de trazer sorte para os alemães, eles angariaram muita torcida de vários rubro-negros. Até hoje eu vejo aquela camisa linda da Alemanha, vermelha e preta. Eu, infelizmente, não tenho, mas acho ela linda demais. E o Brasil quer fazer a mesma coisa. A CBF, ela sabe que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil e ela fez esse uniforme justamente para tentar angariar a torcida brasileira. Aí vocês vão falar, mas tem os antes, Pedrão. Eles vão ficar putos. Vai ficar pouco. Pouco, porque a seleção vai jogar de amarelo. No dia que jogar de vermelho e preto, ninguém vai se falar nisso. Quem já torce para a seleção vai torcer do mesmo jeito. E eles apostam que irão conquistar a torcida do Flamengo com isso, para que se tenha uma torcida maior, tendo em vista que nesses últimos anos nesses últimos anos que eu falo é desde o fim do século passado, né? Antes da entrada dos anos 2000 ali, 2000, depois da Copa de 2006, no meu entendimento, pessoa mais velha vai até falar, depois da Copa de 98, Pedro, tudo bem. Tem um afastamento do torcedor brasileiro da seleção brasileira e eles estão nessa tentativa tentando angariar a torcida do Flamengo. Tentar mobilizar a torcida do Flamengo para torcer a favor deles, a ver se vai dar certo ou não, beleza? Polícia, bombeiro e guarda municipal fizeram uma reunião onde definiram um forte esquema de segurança dentro e no entorno do Castelão para receber o grande público do Maranhão no duelo entre Botafogo da Paraíba e Flamengo na quinta-feira pela Copa do Brasil, meus amigos. Olha aí, rapaz, forte esquema de segurança. Cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto entre Flamengo e Botafogo da Paraíba no Maranhão, São Luís, capital do Maranhão. De madrugada já tô partindo para São Luís, tá? Vou para Recife, de Recife. Vou para São Luís para fazer essa cobertura aí para você, torcedor rubro-negro. A carga total é de 40 mil ingressos, apenas 10 mil ingressos estão à disposição da torcida para comprar. Ingresso caro pra carilha, viu? 190 parece que é
o mais barato. É o que eu falo para vocês, eu sinceramente perdi as esperanças em relação à elitização do futebol. Eu só espero que, pelo menos, no mínimo, a gente tenha um estádio cheio, lotado. Várias pessoas do Maranhão me mandando mensagem no Instagram. Caramba, Pedrão, primeira vez que eu vou ver o Flamengo jogar, nunca tinha visto o Flamengo jogar em loco, no estádio, as pessoas me mandando mensagem, eu fico feliz por isso. Mas muitas pessoas mandam mensagem também falando, pô, Pedrão, queria ver o Flamengo jogar, não tenho condições para isso. E o mais bacana desse jogo é que, além das torcidas organizadas estarem se juntando no Maracanã, também se juntarão lá no Maranhão, no estádio, tá? Do Castelão, né? Para apoiar o Flamengo nesse jogo, que é importante, tá? Tô vendo a galera aí, manda a garotada na base, vai ganhar de qualquer jeito. Ó, o time do Zico perdeu o Botafogo da Paraíba, hein? Vai achando que é mosca morta. Vai subestimando o adversário. É lógico, o Flamengo é muito melhor. A tendência é que se segure alguns jogadores, mas também não é vamos ganhar a hora que a gente quer. Não entra assim, não, que quando entrou assim, perdeu pro Central Córdoba, hein? Tem que, tem que abrir o olho, hein, meu velho? Também não pode ganhar de 4-0 no Corinthians, não vou... baixa a bolinha, porque se chegar, né, no salto, a gente sabe, né, que a queda acontece, né? Então vamos ficar atento a isso aí. O Luiz Antônio Zago freia a euforia no Botafogo da Paraíba antes de jogo contra o Flamengo. Técnico lá, já treinou o Inter, já treinou o Juventude, né? Antônio Carlos Zago, aliás, foi zagueiro, jogou pra caramba. É lógico que quando você tem um jogo importante contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro, talvez você fique na ansiedade por um jogo contra uma grande equipe. Mas o elenco tem que focar no nosso campeonato, que é a Série C. Tá no discurso humilde lá, o Antônio Carlos Zago, e não poderia ser diferente, porque o Flamengo é muito melhor realmente. Eu só acho que não tem que entrar com essa empáfia dentro do campo, porque o pessoal mais antigo lembra que o Belo já derrotou o time do Zico, hein? Não é mosca morta também, não. Vamos lá. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu o árbitro para o duelo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba pela ida na terceira fase da Copa do Brasil. O paulista João Vitor Gobi, de 29 anos, foi o escolhido para apitar a partida. Neste ano, o jovem árbitro completou 14 duelos, sendo 11 pelo Campeonato Paulista, 1 pela Copa do Brasil e 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira vez que João Vitor Gobi apitará uma partida do Flamengo. Então é a partida mais importante da vida desse rapaz que ele vai estar apitando. É uma decisão de Copa do Brasil, primeiro jogo, fora de casa do Flamengo. Desejo boa arbitragem para ele, que ele não complique o lado do Flamengo, muito menos do Belo, muito menos do lado do Botafogo, tá? Artilheiros do Flamengo no século XXI. Pedro está bem próximo de alcançar Gabriel Barbosa, o Gabigol, e se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. O Gabigol tem 161 gols em 308 jogos. O Pedro possui 141 gols em 270 jogos. Então o Gabigol tem 38 jogos à frente do Pedro, né? E 20 gols à frente do Pedro. O Gabigol tem um campeonato brasileiro inteiro. Para o Pedro alcançar o Gabigol, ele precisa marcar 20 vezes, daí ele chega à marca de 161, marcando mais uma, ele ultrapassa o Gabigol. Do ritmo que ele está indo aí, já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Realmente, eu acho complicado ele não passar o Gabigol, tá? Acho que ele vai acabar passando, aliás, ingrediente a mais aí, né? Um temperinho a mais para esse próximo jogo aí, Flamengo e Cruzeiro, diretamente de Belo Horizonte. Vou voltar corrido da Paraíba, do Maranhão, vem no Rio, depois já vou para BH, de BH vou para São Paulo vou para Argentina, da Argentina, Santiago del Estero, que é na Argentina, depois acaba lá, volto. Ih, rapaz, vai ser uma logística louca, maluca, que nós vamos enfrentar aí, beleza?
Léo Ortiz destaca a qualidade da defesa do Flamengo na disputa pela titularidade na zaga. E ele fala o seguinte: a competição acaba fazendo com que todo mundo esteja na ponta dos cascos e que o Felipe Luiz optar, a gente estará, pelo que ele optar, a gente que está preparado para dar conta do recado e ajudar o Flamengo, iremos ajudar, falou o Léo Ortiz sobre essas mudanças, né, que a gente tem na zaga do Flamengo, né? Léo Ortiz, uma hora entre o Danilo, depois tem o Léo Pereira. Acho até que para esse jogo contra o Botafogo, de repente, ele bota o Danilo e o João Vitor para dar uma segurada nos dois zagueiros do Flamengo. Isso não é desprezar de forma nenhuma o adversário, não entra em contradição com o que eu falei aqui. O Danilo é um baita jogador, João Pedro é um jovem promissor, bom jogador e precisa ser preparado para esses grandes duelos, porque uma hora ou outra vai dar um chabu aí, o Flamengo vai precisar dele, se ele não estiver preparado, será pior, né? A não ser que o Flamengo vá ao mercado no meio do ano e contrate um outro zagueiro. Então, entendo que esse jogo, ele precisa preparar o João Vitor, tem que botar ele como titular, pelo menos na minha avaliação, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte: a Conmebol confirmou, e também a presidente do Peru, Dina Boluarte, que a final da Copa Libertadores 2025 acontecerá em Lima, meus amigos. Brasília e Montevidéu estavam concorrendo, mas a Conmebol escolheu a capital do Peru, Lima, meus amigos, para o estádio Monumental, estádio do Universitário do Peru, e que o Flamengo venceu o River Plate no ano de 2019, naquela épica, memorável, maravilhosa virada do Flamengo. É um estádio que, cara, vai ter energia rubro-negra pro resto da eternidade, sempre que ele existir. É um estádio que o torcedor rubro-negro tem excelentes lembranças e, no meu entendimento, aumenta mais ainda a pressão para o Flamengo estar na final da Copa Libertadores da América. Por quê? Vem de duas campanhas ruins na Copa Libertadores. Contra o Olímpia, perdeu, caiu, contra o Peñarol, perdeu. E de fase de grupos ruins também. Passou ali no... Nossa. Segundo, o tetracampeonato. Ninguém é tetracampeão. Flamengo for tetracampeão, meu irmão, a gente pode zoar geral. Imagina. Pô, os caras não vão nem querer falar com a gente. Terceiro, vai ser no Monumental. Aí o pessoal... Pô, quando é no Maracanã, tu fala que é pressão, porque vai jogar no Maracanã. Agora que é no Monumental 1, a pressão... Meu amigo, você não quer pressão? Então você não vai jogar no Flamengo. Até fazendo outras atividades na vida, você vai ter que lidar com pressão. No Flamengo, é maior ainda. Então tem essa história. Se você for fazer qualquer atividade, você vai... Então, tem que chegar no final e tem que ganhar no final. Que isso, Pedrão? Exigem? É. Porque tem elenco para isso. Não meteu 4-0 no Corinthians à toa. Né? E um elenco que será mais qualificado ainda no meio do ano. Que já estamos nos aproximando, vamos entrar aí no mês de maio, mais um mêsinho já estamos no meio do ano, né? E outra coisa, o Flamengo vai contratar, que é um meia pro lugar do Arrascaeta, sondou o Thiago Almada, mas, cara, o Jorginho vai vir para compor, para ajudar esse elenco, e para compor mesmo, o Jorginho vai ser titular absoluto, não vai. Vai tirar quem? O Pulgar? Tá jogando um absurdo? Vai tirar o De La Cruz, tá jogando um absurdo? Não vai. O De Arrascaeta voltou a jogar um absurdo? Não dá. E o Flamengo entende que ele precisa de mais jogadores decisivos. Hoje, entendimento interno é que tem dois. Pedro e Arrascaeta. O Bruno Henrique é decisivo, mas tá passando por uma situação delicada. Você que tá aí, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.